Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós estamos iniciando aqui mais um episódio do CardumeCast e hoje nós estamos conversando aqui com o Luiz Guilherme. Luiz, obrigado por esse tempo aqui com a gente, cara. Muito obrigado mesmo. O Luiz, ele é nascido, né, ele nasceu na cidade de Bebedouro, São Paulo, formado em letras pela UFMG, é escritor. Publicou 4 livros, sendo os 2 mais recentes Instruções, publicado em 2018, e Esta Lã de Sal, em 2020, né? Ambos publicados pela editora Penalux. É isso mesmo, cara? É assim que fala? É isso aí. Bom, Luiz, prazer ter você aqui, cara. Muito obrigado pelo convite. Tenho que confessar que esse é o podcast que eu mais esperei, porque eu queria falar de Opa! literatura, poesia. Então, assim, estou feliz pra caramba em ter você aqui, cara. Obrigado por ter vindo. Maravilha, muito obrigado. Agora eu fiquei impressionado, hein? Agora eu fiquei nervoso, hein? Expectativas lá no alto, né? Expectativa lá no alto. Rapaz, vou tomar uma aguinha aqui, ó. Rapaz, quer dizer então que você está morando em Belo Horizonte, em Minas? Isso. Queijo. Já faz um bom tempo aí, já faz quase 10 anos, né? Acho que está fazendo 8 anos. 8 anos. Não sei bem, teria que contar direitinho, mas acho que é Legal. isso. Já faz um tempinho. Bacana. Bom, cara, para começar, eu queria perguntar, então, sobre como você se envolveu com literatura. Como é que foi a sua história? Desde que eu sei escrever, eu tento escrever de maneira própria, né? De modo próprio. Eu acho que o meu contato com a literatura foi ter aprendido a ler. Parece até evasivo isso, né? Tipo assim, por que você começou a escrever? Porque eu fui ensinado a escrever, né? Mas eu sempre gostei de literatura, sempre gostei de arte em geral. É claro que cada fase da vida possui a sua direção, né? Mas eu lembro assim, bem pequenininho, minha mãe me alfabetizou, né? Bem pequenininho, assim, com 5 anos de idade, quando eu comecei a escrever, já tentar criar alguma história. Eu acho que começou daí, né? Por gostar e por querer fazer igual, né? Talvez por inveja, né? Você lê algo, gosta, vê e pensa assim, eu queria fazer isso também, né? Sim. Acho que foi por aí que começou. Poxa, que bacana. Então, assim, você é filho de professora, já teve esse... Não, minha mãe... Não, minha mãe, inclusive, não gosta muito de ler, né? Isso é curioso. Mas ela que me ensinou, ela que me alfabetizou, né? Mesmo não sendo professora, né? Aí, na pré-escola, eu já sabia escrever e tal. E aí foi ela que me ensinou. Primeiramente, né? Aí depois, claro, eu fui ensinado por ótimos professores, e aí eu fui plenamente alfabetizado posteriormente. Sim, e assim que você saiu da escola, você foi direto para a graduação em letras? Como foi essa... Foi, eu me formei, eu nasci em Bebedouro, mas morei durante a minha adolescência numa cidade chamada Valentim Gentil, cidade de uns 10 mil habitantes, do interior de São Paulo. Aí eu me formei, e isso foi em 2011, eu acho. E aí, em 2012, eu já estava... Aí eu fui para a Federal de Goiás, fiquei lá 1 ano e vim para Belo Horizonte ali em 2013, né? Acho que foi isso, se eu não me engano. Minha memória é muito ruim para minha própria história. Sim, e assim, desde o começo da graduação, você já pensava em ser escritor? Você já tinha coisa publicada? Ou ainda não? Então, quando eu estava no interior, eu publicava em jornais, né? Teve uma época, inclusive, que eu tinha um jornalzinho na cidade, e eu e um outro senhor fazíamos esse jornal, com vários problemas e tal, mas era feito com muita alegria. E aí eu já publicava textos desde... Aí saiu em revista, mas tudo muito pequenininho, né? É tudo muito pequenininho, mas é uma delícia você ler uma história sua publicada em algum lugar. Então, assim, eu já me considerava um escritor desde sempre, né? Super arrogante, assim. Então, eu ia escrevendo, publicando, e é isso aí. Quando eu estava na graduação, aí eu publiquei meus 2 primeiros livros. Eu nem leio esses 2 livros, eu tenho vergonha deles. Mas eles se chamam Pagode Violento sobre as Vísceras do Tempo, volume 1 e 2.
É um nome longo, é terrível. Aqui, eu não estou ouvindo vocês. Opa, quer explicar? Ah, tá, ok. Eu acho que eu já Procura entendi. deixar aqui o microfone desligado, né? Porque o ambiente Aham. acontece muito aqui. Ah, entendi. Eu imaginei. Vai lá. Vamos voltar. Tranquilo. A gente está se profissionalizando aqui. Maravilha, esse microfone é muito chique. O que é isso? A única coisa chique aqui também, viu? Nada, a Paris também é bonita, parece um monte de Kit Kat gigante. Você viu, cara? Elaborado aqui, né? É um Chromecast aqui, a gente colocou, efeito. Muito bom. Cara, eu tenho uma dúvida em relação às suas referências. Eu, por exemplo, quando eu imagino assim um grande escritor, e aí... E eu sou grande escritor mesmo, eu tenho 1,90. Ô, louco! Alto pra caramba. Quando eu penso em referências de grandes escritores, por exemplo, me vem na mente C.S. Lewis, sabe? É uma grande referência para mim, né? Cara, quais foram as suas referências, tá? E não necessariamente falando de referências de pessoas que sejam cristãs, tá? Tem um cara aqui, esse cara aqui, ele é uma referência muito grande para mim, João Guimarães Rosa. É uma referência que me deixa na poesia, porque ele escreve prosa, né, principalmente, e como eu sei que eu nunca vou chegar nem perto de escrever como ele, então eu não consigo escrever prosa, então ele é uma referência negativa nesse sentido, né? Mas, por exemplo, você citou C.S. Lewis, eu li algumas coisas, é muito importante na minha formação, principalmente relacionando a fé à literatura. Mas, assim, eu estou olhando aqui para... Ninguém está vendo, né? Mas são os meus livros ali. Sim. E eu estou tentando lembrar quais são as principais referências, né? Bom, eu tive uma época que eu gostava muito do surrealismo, então eu lia muito Breton. Teve uma época que eu gostava muito dos poetas modernistas, aí eu era um pouquinho mais novo, né? Eu acredito que a maior referência em poesia, para mim, no primeiro momento, é um escritor chamado Jorge Lima. Jorge Lima, primeiro eu tenho que explicar o que é a poesia para mim, assim, o que é a poesia quando você escreve, o que eu considero um bom poema. O bom poema para mim é aquele que junta de maneira apropriada som, sonoridade e imagem poética. Imagem poética, assim, na medida em que quando você escreve prosa, você tem que contar uma determinada história, né? Então, uma pessoa andou daqui para lá. E a poesia é aquilo que enche todo esse caminhar de imagens, né? A pessoa vê uma árvore e aí, de repente, cada folha parece sei lá, uma boca verde para ela, né? Porque ela está vendo sobre o sol e está apaixonada, é alguma coisa muito louca, assim. Então, a poesia é aquilo que transfigura a realidade em imagem, né? E a sonoridade, o ritmo e tal. E o Jorge Lima, embora tenha muita coisa que eu li dele e não gostei, aquilo que eu gostei me impactou demais, porque ele conseguia juntar de maneira muito preciosa imagem e som. Aí, a partir disso, eu conheci vários outros poetas, né? Acho que talvez, se fosse parar para pensar, é difícil essa pergunta, mas se fosse para parar para pensar, talvez essa seja a minha principal referência poética no primeiro momento. Mas tem muitos outros, Mário Faustino, Carlos Nejar, que inclusive eu fui descobrir muitos anos depois que era pastor, não tinha ideia. Sim. Alberto da Cunha Mello também, tá ali. Enfim, muita gente mesmo. Adélia Prado. Que tem uma visão de Deus também na poética dela, enfim. Sim, Legal. sim. Que interessante, cara. E, bom, a gente estava falando sobre a sua graduação e você publicou os seus 2 livros. Os últimos 2 você publicou agora, recentemente, né? Foi recente. Quiser comentar um pouco o primeiro sobre deles, Instruções, eu escrevi... o primeiro dos 2 recentes, né? Então, o terceiro. O Instruções, deixa eu pegar ele aqui. Ele foi escrito... Engraçado, foi escrito em pouquíssimo tempo. Eu escrevi em 1 mês, ele é bem pequenininho, só que foi muito divertido escrever. O que acontece é que eu estava conhecendo mais sobre Deus, foi no momento em que eu estava me convertendo, né? Até então eu era ateu militante, de verdade mesmo. Isso é interessante, a gente pode discutir na internet, é verdade. Discutir na internet, assim, meio terrível. Nossa, li muito. Uma outra referência literária
mas isso é bem anterior. É o Nietzsche. Eu lia muito Nietzsche. Esse é conhecido, né? Enfim, aí durante 2017 o Senhor me pegou, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E aí nesse processo eu estava aprendendo, enfim. E aí o Instruções ele é um pouco dessa transição. Tem muita coisa que eu leio aqui e eu considero até em alguma medida herética, né? Mas coisa tá que não aqui, convertiu. é minha história, né? A própria capa, eu não colocaria essa capa aqui, né? Não, é uma figura mitológica e tal. É um centauro, né? Esse é um quadro do Delacroix que chama A Educação de Aquiles. Enfim, e aí o Instruções eu escrevi recentemente, mas é como se eu fosse outra pessoa, porque eu não tinha passado por esse processo de amadurecimento na fé e tal. Aliás, não foi... Deixa eu só fazer um adendo, né? Não foi um processo de amadurecimento que partiu de mim, né? Inclusive, eu sou absolutamente teimoso, né? Deus tentou falar comigo muitas e muitas vezes. Enfim. E aí, o Esta Lã de Sal, né, mais recente. E aqui, sim, aqui eu resolvi escrever algo que condensasse a minha fé e que servisse, pelo menos minimamente, para servir de evangelização. Eu distribuo meus livros pensando nisso, para pregar o evangelho, né? Mesmo que durante a minha vida inteira eu escreva milhares de poemas e consiga tocar uma pessoa só, com o evangelho, isso para mim já serviu, né? Enfim. Então, esse aqui é um livro que eu considero recente. O outro é tudo da adolescência, digamos assim. Sim. Eu queria entrar nesse assunto, cara, sobre a sua conversão. Eu acho que é interessante. Me lembra até a história do C.S. Lewis, né? Ele também era ateu. Ele era, né? Tinha essa coisa, né? Aquela briga com o Tolkien, né? Sim. Então, acho interessante você comentar um pouco, assim, como é que foi essa sua experiência de conversão? Então, foi aos poucos, assim, foi com muita delicadeza, né? Eu acredito. O Senhor foi muito delicado comigo, porque eu não merecia tanta delicadeza. Mas eu fui me desprendendo do meu ateísmo, acho que a partir do falecimento da minha avó. Minha avó faleceu e aí ela era uma mulher de fé, né? E aquilo foi me deixando cada vez mais aberto para as tentativas constantes de Deus de me tirar do fundo do poço, né? Mas eu percebi a minha conversão, digamos assim, ouvindo uma música, olha só, a relação da arte, né? Uma música do Elomar Figueira Melo, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Chama Balada do Filho Pródigo. Nossa, que interessante. E essa música eu percebi a minha conversão ouvindo ela. Assim. Digo percebi porque foi uma coisa tão natural, sabe? Ao contrário do meu ateísmo, que foi fruto de uma absoluta arrogância, né, de considerar superior, mais inteligente do que essas reais pessoas que são teístas, né? A minha conversão a Deus foi absolutamente suave. E houve a percepção de que eu era um filho de Deus, muito mais do que uma conversão de uma hora para outra. Enfim. Não, super interessante, cara, super interessante. Realmente me lembra a história do Lewis, que ele descreve como uma rendição, né? Ele era é isso mesmo. Você se rende, né? Você para de correr, né? Sim. De Deus, né? A bondade que persegue. Tem um verso do Jorge Lima, inclusive, que eu acho que fala muito disso, assim, ó, preso na praça de Deus como peixe em nenhuma rede. Nossa, muito... Praça não tem muro, né? Como que você está preso numa praça? Sim. Você fica rodando em círculo, né? Preso na praça de Deus como peixe em nenhuma rede. Nenhuma rede. Nossa, muito, muito bonito, de verdade. Muito bonito, bom. Não é? Então, é lindo, cara, né? Que bacana. Bom saber que... É bonito realmente ouvir histórias de conversão, assim. Acho que é sempre algo muito emocionante. Assim como assistir batismo, acho que é uma experiência que realmente revigora a nossa fé. Obrigado por isso, cara. Obrigado por compartilhar. Bom, queria entrar em outro assunto que até se relaciona um pouco.
que é a questão do conflito entre cristianismo e arte. Se existe, como lidar, como Isso aí é complicado. Comenta um pouco essa polêmica. Eu vou tentar não falar muito, mas eu geralmente não, fala. Fico animado. Ó, o que acontece? Se a gente pensa no cristianismo como... Vamos fazer uma distinção de cristianismos. O cristianismo enquanto fé em Cristo como Salvador, essa absoluta simplicidade de você crer em Cristo e é salvo pela fé naquele que foi enviado pelo Pai, né? Não existe nenhuma discordância em coisa nenhuma. Tudo é lícito, embora nem tudo convenha. Então, tudo é lícito. Na medida em que você possui o Espírito Santo, e ele é que vai governar a sua vida. Né? Então, é isso. Agora, o cristianismo, enquanto estrutura clerical, religiosa, ele tem como uma das bases a arte. Como isso acontece? E aí, a gente tem a arquitetura dos templos, a música religiosa, seja a chamada gospel, ou seja, por exemplo, o canto gregoriano, que está muito mais relacionado a uma tradição um pouco anterior, né? Quando isso funciona como uma base para uma religião, tudo que não for dentro daquela caixinha vai ser profano. Entendeu? Então, por exemplo, digamos que eu escreva admirando, eu vou dar o exemplo da árvore, né? Tem uma árvore, aí, e por isso a segunda vez o exemplo da árvore. Eu olho para a árvore, acho linda, escrevo sobre a beleza da árvore. Mesmo que no meu coração essa gratidão pela beleza da árvore seja para Deus, porque foi Ele que fez, mesmo que eu não cite isso, se não tiver uma determinada estrutura religiosa, vai ser mal vista pela religião. Entendeu? E aí vai haver essa distinção entre a arte do mundo e a arte cristã. Mas, mais uma vez pontuando, eu acredito que isso está muito mais ligado a uma tradição clerical, religiosa e tal, do que de fato uma distinção entre cristianismo e arte. Uma coisa interessante é que Cristo canta, né? Sim. Cristo canta, eu não sei se eu vou encontrar isso agora, depois da mas ceia, tem uma passagem que diz que depois da ceia, eles cantam um hino, não é isso? Sim, isso. Que hino que Cristo cantou? Não se sabe. Todo hino que saísse da boca de Cristo era santo. Entendeu? É nesse ponto que eu quero tocar. Sim. Aí a gente pode ter discussões, mas essa música não é tão interessante do que aquela e tal, mas Deus santifica tudo que ele toca. Entende? Tem aquela, inclusive, essa aqui eu acho que eu... Posso ler para vocês uma coisa? Hã? Claro. Vamos achar? Eu falei que eu empolgo, gente. É isso mesmo. Não, é ótimo. Vamos ver aqui. Ó, tá lá em 1 Coríntios. Espera. Acho que é 7. Qualquer coisa vocês cortam aí. Ó, isso aqui está em 1 Coríntios 7. Eu vou ler a partir do versículo 12. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Parece que não tem nada a ver, mas eu vou continuar lendo, vai fazer sentido. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso.
Mas se ainda pode se tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Eu fui chamado por Deus sendo poeta. Permaneça cada um diante daquilo que Deus o chamou, não é isso? Eu fui chamado sendo poeta. O arquiteto, a arquitetura é uma outra arte, foi chamado sendo arquiteto. O músico foi chamado sendo músico. Aquele que, tendo uma esposa incrédula, né, como o exemplo anterior, consente habitar com ela, santifica os filhos. Isso, simbolicamente, ao meu ver, tem muita relação com a arte. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Isso inclui a arte. Sim. Mas, pela fé, aquele que foi santificado, lembrando que santificado é, né, ser separado, né, por Cristo, não necessariamente ter uma auréola na cabeça e tal, ele santifica esse filho que é a obra de arte. Entende? Então, assim, quando Cristo canta, ele santifica o canto, seja qual for. Entende? Mas ele não vai cantar nada que seja impuro. Aí é que está. Essa é a maravilhosa distinção entre aquele que faz pensando em Deus e aquele que não faz pensando em Deus. Até porque há quem cante, há quem escreva, há quem esculpa, dizendo que é para Deus, com o rótulo de Deus, e no seu coração não seja nada disso, né? Seja para adquirir fama, dinheiro. Então, Deus conhece os seus e, principalmente, santifica a obra daqueles que são seus, claro. Então, essa é a minha posição, mais ou menos. Muito bom, cara. Muito bom. Muito interessante. Isso me faz lembrar muito aquela parábola que Jesus conta, a parábola dos talentos, né? Você vê a história de um senhor que ele confia a pessoas específicas, né, uma certa quantidade de talentos, né, para a moeda da época. Acho que aqui a gente consegue traçar um paralelo, né, entre o talento, a moeda da época, e o talento na essência, né, do que a gente conhece, né. E a gente vê que o objetivo era fazer com que aqueles talentos fossem multiplicados, né. E ao relato daquele que pegou o seu talento e escondeu, né. Sim. E esse foi tido como o negligente, né. Isso me fez lembrar muito nessa tua última fala, né, porque... E, aliás, como você acredita, cara, que a arte ela possa ser transmitida, né? Como o talento de um escritor cristão pode ser usado e construído para o benefício do reino de Deus, né? Porque nosso objetivo, né? Eu acho que não dá para saber, porque tem uma historinha que eu ouvi uma vez que um ladrão entrou num dormitório estudantil e a moça era cristã. E sabe o que ela fez? Ela jogou uma Bíblia na cabeça do bandido. Aí ele se converteu, ele pegou a Bíblia e saiu correndo, roubou a Bíblia ali. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe os caminhos. Quer dizer, jogar a Bíblia num bandido é o que o Senhor Jesus ensina para a gente? Não. Se alguém jogar uma Bíblia na sua face, ofereça a outra, né? Mas não dá para saber, porque Deus, isso é maravilhoso, Deus faz o que Ele quiser. Eu acredito que se você estiver disposto, você for um artista e estiver disposto a fazer a vontade de Deus, isso vai acontecer. O Senhor Jesus diz, né? Aquele que quiser fazer minha vontade, conhecerá, né, a minha doutrina, né? Então, eu acho que aquele que quiser fazer a vontade de Deus vai conseguir criar uma arte que seja benéfica para o avanço, né, do evangelho e tal. Sem forçação de barra. Deus é maravilhoso. O amor de Deus é absolutamente natural. Ele flui com uma naturalidade, assim, maravilhosa. Se você pegar, por exemplo, eu quero que meu filho seja baterista na igreja, entendeu? Bom, você quer isso, mas e Deus? Será que Deus quer isso? Se Deus quiser, vai acontecer com naturalidade. Seja na arte, seja, sei lá, no comércio, na política e tal. Tudo isso vai ser feito se Deus quiser que seja.
E se Deus não quiser, e mesmo assim acontecer, aí é um problema, né? Porque também tem a permissão de Deus em relação àquilo que a gente faz de mal, né? E isso é terrível, né? É igual uma criança, né? Imagina, você fala assim para a criança, não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Aí uma hora ela, então eu coloco. Aí toma choque, tá vendo? Sim. Entendeu? Então as coisas de Deus acontecem com naturalidade. Se você quer se tornar um escritor cristão, se você quer se tornar um pintor cristão, se você quer se tornar um músico cristão, peça para Deus, né? Deus dá sabedoria a todos aqueles que pedem, né? Não é que está lá em 1 Tiago. Peça para Deus, porque essa é a sua vontade, né? Não sei se é a vontade de Deus. Agora, se você, a despeito da vontade de Deus, quiser ser isso ou aquilo e tal, bom, aí você está fazendo para si mesmo, né? Você está buscando a sua própria glória e tal. Sim. É difícil dizer isso, mas se Deus dissesse que eu não devo ser cristão, não devo ser cristão, não devo ser poeta, Sim. eu não vou ser poeta, entendeu? Eu vou ficar tentando e não vai acontecer. E é isso. E se Deus quiser que eu me torne um poeta famoso e ganhe o Nobel, vai acontecer. Se ele não quiser, se ele quiser que eu escreva para 5 pessoas, para 3 pessoas, para 2, vai acontecer. Então, tudo é absolutamente natural e tudo diz respeito à vontade de Deus, que é perfeita. Sim. Legal. Eu quero entrar um pouco ainda mais nessa polêmica, porque eu recebo muita pergunta em relação a isso, sabe? Eu posso ser artista, eu posso ser músico, mas como lidar com esse meio e tal? Então, assim, retomando o que você disse, me corrija se eu estiver entendendo mal. A arte em si é um produto social, como qualquer outro. Isso. Então, E o mundo inteiro jaz no maligno. Sim. Entendeu? Por definição, ela não é boa nem má. Não. Por definição, tudo que é do mundo é mal. Sim, sim. Mas a arte, ela não... Deixa eu explicar. É porque essas coisas eu sou meio enrolado para falar, eu vou tentar ser mais simples. A arte, como tudo que há no mundo, jaz no maligno. Só que a arte não entra em contradição com a fé em Cristo, porque nada entra em contradição com a fé em Cristo, na medida em que, se você crê em Cristo, tudo é santificado por aquilo que você faz. Sim, sim. Vós sois o sal da terra. O sal, o que o sal faz? O sal salga. Como é que ele salga? Ele fica parado. E ele é o sal e salga. Tipo assim, o sal, ele não faz um protesto. Ele, vamos, levantem arroz. Nem sei qual é o plural de arroz, né? Que vergonha. Levantem alimentos. Vamos todos lutar para ser salgados. Não, o sal está ali, entendeu? É isso que é o sal. É isso que é a luz. O que a luz faz? Ela ilumina. Você coloca a luz no velador. Não é isso que o Senhor fala? Para que todo o cômodo seja iluminado e as pessoas vejam. Então, a arte é santificada na medida em que aquele que crê em Cristo quer fazer a vontade de Deus e ele mesmo é santificado por Deus. Não na medida em que ele é uma pessoa perfeita, porque, infelizmente, nós ainda não fomos aperfeiçoados, né? Mas na medida em que aquilo é para Deus. Sim, sim. Tá ótimo. Desculpa se eu te cortei. Não, tranquilo. É isso mesmo. Eu queria checar a sua definição para que as pessoas... É isso. Então, sabe? A arte é igual à política. Por exemplo, cristão pode ser político? Vamos mudar um pouco a pergunta. Cristão pode ser artista? Ok. Cristão pode ser político? O que você... Você agora, vamos inverter. Sim, acho que sim. Acho que sim. Mas você acha que a política é limpa? O conceito de política, para mim, é um conceito humano e ele pode ser influenciado por coisas ruins e coisas que não são ruins. A prática política no Brasil hoje é extremamente corrompida. Então, assim, você considera que o cristão ele pode ser o sal nesse meio que precisa de sal, ou pode ser luz nesse meio que precisa de luz. Exatamente. É isso. É isso, né? É isso. Muito, muito bom. Bom, espero que possam pensar sobre isso também, porque eu imagino, na minha cabeça aqui, imagino que você é de uma tradição mais reformada, presbiteriana. Eu nem sei quem eu sou, rapaz. Digo assim, a sua comunidade, a comunidade na qual você está. Eu acho que, tecnicamente, me chamariam de desigrejado, porque eu congrego sem, assim, eu me reúno com irmãos, né, sem pastor, né, no sentido clerical e tal. Mas eu acho que esse seria, tecnicamente, como me chamariam, né? Não sei se isso faz parte
Da tradição reformada, acredito que não. Também acho que Mas o que acontece é que eu não me importo muito com isso. Uhum. Sim, não, eu entendo que a estrutura Pega e faz. É tipo assim, qual é a ordem dada? Qual é a ordem dada? A ordem dada é preguem o evangelho, Uhum. né? Cristo veio resgatar pecadores. Então a gente está numa missão de resgate, certo? Sim. E a arte pode ser usada para isso, a economia, sei lá, qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Eu Sim. faço o que eu consigo. Se eu conseguisse fazer mais, eu ia fazer mais. Se eu tivesse Sim. uma voz bonita, eu ia tentar cantar, entendeu? Sim, sim. Bom, particularmente, eu acredito que a fé, a vida com Deus, ela é, em primeiro lugar, particular, e isso é o mais importante. E aí eu acredito que por isso muitas pessoas vivam esse conceito mais de desigrejado. Mas a vida em comunidade também é importante, biblicamente falando, e acredito que cada um também se relaciona com isso de uma maneira diferente. Então, mas eu faço parte de uma comunidade, né? Sim, sim. Enfim, E aí, mas... eu acredito que a sua comunidade, talvez as pessoas com que você mais se relaciona, são dessa tradição chamada de reformada, que é uma tradição que lida melhor com a racionalidade, intelectualidade, conceitos mais filosóficos e tal, cultura em geral. Eu e o Marcelo, nós viemos de uma tradição que é mais pentecostal, e aí não lida muito, ao nosso ver, com intelectualidade, cultura, racionalidade e etc. Entendo. Então, para nós, é comum receber perguntas assim, mas eu posso ser? Pode ou não pode? Mas isso a arte não é do inimigo? Não é do mundo? O povo tá lá. Então, a gente ouve mais esse tipo de discurso. Então, por isso eu queria entrar um pouco mais nessa polêmica, porque eu acho que muitas pessoas que vão ouvir estão pensando sobre isso. Então, assim, como você falou, o cristão pode salgar a terra, ele pode salgar as coisas que são da terra, ele pode iluminar as coisas que são da terra, que são do mundo. Todos esses produtos sociais, assim, tudo aquilo que faz parte da nossa sociedade, da nossa humanidade. Pensando nisso, quais são os desafios que um cristão tem nesse ambiente? Existe mesmo desafio? Isso é mito? Existe? Olha, Como é que você pensa isso? ao mesmo tempo que a gente tem que estar disposto a salgar com o mundo, né? Iluminar o mundo e tal, a gente tem que se apartar do mal, né? Uhum. Então, essas coisas... É muito difícil você falar isso como regra, porque tudo isso só pode ser compreendido se você tem fé, né? Então, é complicado a priori já entrar nesse debate. Mas já que a gente entrou, a dificuldade é você tentar enquadrar aquilo que você considera como correto no pensamento de outras pessoas. Né? Não dê, isso aqui é importante, eu acho interessante. Não dê suas pérolas aos porcos, nem jogai as coisas santas aos cães, é isso? Isso. Porque eles se voltando contra vós, vos atacarão, eu não sei exatamente como é, mas é algo assim. Então, assim, eu escrevo esse livro aqui. Eu escrevo esse livro e dedico um poema para uma pessoa que eu quero que leia aquilo e se converta. Né? Todos os poemas aqui têm versículos bíblicos, como epígrafe. Uhum. Né? Então, tem evangelho aqui a cada página. O mais importante desse livro não são meus poemas, são as citações bíblicas. Né? Como se eu desse uma Bíblia para algumas pessoas, elas provavelmente não iam ler, então eu escrevi um livro, porque aí elas são obrigadas a ler, né? Brincadeira. Sim. Mas, se eu dou um livro e a pessoa despreza o evangelho, certo? Eu preguei o evangelho para ela, né? E ela desprezou aquilo. Ela é artista, digamos assim, e ela não quer aquilo. Então, o que eu faço? Vou embora. Se você... Isso está lá em Atos, se eu não me engano, né? Se você... Ou não sei. Bom, está na Bíblia. Se você chegar numa cidade e ninguém receber vocês lá, vocês vão embora. Não é isso? Então, qual é a dificuldade nesse meio? A dificuldade nesse meio é o cristão ficar tentando enfiar na cabeça das pessoas que elas não querem. Entendeu? Sim, a imposição. A dificuldade é você não compreender o que é o evangelho. O evangelho é uma escada que você joga para alguém que está no fundo do poço. Se você joga a escada e a pessoa não quer subir, o que você vai fazer? Você vai jogar uma pedra na cabeça dela, descer lá, pegar o corpo inerte? Não, cara, não tem isso. A dificuldade maior é você tentar mudar o mundo.
Porque o mundo jaz no maligno. Quando o Senhor Jesus voltar, aí sim ele vai reinar, sobretudo vai mudar tudo. Nós aqui estamos nessa missão de resgate, buscando pregar o evangelho para pecadores. Tá? Então, quando a gente pega uma arte, tenta mudar o mundo com a nossa arte, isso aí é coisa de incrédulo, né? Eu quero mudar o mundo com a minha arte. Isso não diz respeito a cristão. Nosso papel é pregar o evangelho, para que as pessoas se convertam individualmente. Né? Então, assim, a resistência maior que eu encontro é em relação à minha própria pessoa. Que, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu. Esses dias eu coloquei não devia falar essas coisas, eu acho, né? Mas eu coloquei na caixa de correio dos meus vizinhos um evangelhozinho. Um de Lucas, de Marcos. Aí, muito tempo se passou e eu encontrei 2 no chão, tipo, na frente de porta. Eu não sei o que aconteceu, se alguém pegou e não queria e colocou na porta de alguém. O que eu vou fazer agora? Para pensar. Eu vou pegar esse evangelho e colocar de volta de onde saiu? Não vou fazer isso. Não dei as pérolas aos porcos. Eu já dei as minhas pérolas. Você não sabe quem é porco no primeiro momento, né? Não quero ofender ninguém, né? Assim, do ponto de vista do pecado, todos nós somos porcos, né? Sim. Mas, levando em consideração a metáfora, você não sabe quem é porco, não é? Você fala o evangelho. Se aquela pessoa se volta contra você e desonra o nome do Senhor de alguma maneira, você se volta e vai embora. E pronto. Apartai-vos do mal, na minha opinião, diz respeito a isso. Você faz o seu papel, Sim. Pega o seu talento e não enterra ele na terra. Você busca negociar ele. Só que se aparecer algum ladrão querendo roubar o seu talento, usando a outra metáfora, o que você vai fazer? Vai ficar longe do ladrão. Entendeu? Então, a resistência que tem é essa. Você não saber o seu papel no mundo. Então, o meu papel é esse. Só isso. Que meu nome desapareça e meus livros sejam todos queimados e acabe tudo. Contanto que alguém se converta por causa deles, eu estou ótimo, estou felizão. Entendeu? Que tudo seja destruído. Eu tenho, inclusive, um poema sobre isso. Posso ler? Pode, claro, por favor. Eu tenho que achar, né? Ai, ai. Ixi. Tinha alguma ideia de eu ter que ler poema no final? Eu já estou pulando. Não precisa mais. Agora, seria interessante. Aqui, achei, ó, A Grande Hora. Chama A Grande Hora. Aí tem uma epígrafe, que é uma citação aqui no início. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui já é evangelho, entendeu? Então, isso aqui já é um panfleto evangelístico. Mesmo que o poema, entendeu? Eu acabe dizendo alguma besteira, até porque esse poema não teria escrito se fosse hoje, porque eu coloco uma coisa aqui como se Deus tivesse dito que ele não disse. Eu nem percebi, mas tudo bem. Deus me perdoe, mas enfim. O que fizeste com o meu espírito? Como um aroma, a voz de Deus diz, para o poeta, diante do juízo. Isto, responde-lhe o poeta, isto. E o fogo experimenta as obras do poeta, suas paixões de outrora, experimenta a ira de sua lira e queima tudo, que não é glória. O que fizeste com o meu espírito? Renova-se o cheiro da voz de Deus no ar, para o poeta, que responde. Isto, com voz sedenta de fontes, e diz, eu criei no Cristo. Resta, então, de sua obra, esse pequeno verso. De toda a sua obra, só ele sou eterno, na boca do Santo Espírito, após o fogo da grande hora. Então, assim, a obra toda é destruída, não é? Sim. Mas o crer no Cristo é o que fica. Então, Sim. É isso. Muito bom, muito bom. Eu estava pensando aqui, enquanto você fala, sobre alguns exemplos práticos de cristãos que conseguem, né, de fato, ser luz do mundo, sal da terra. E, bom, tem alguns exemplos que você já deu, né, exemplos vivos, inclusive, a Adélia Prado, o Carlos já... A Adélia Prado, ela é um pouco assim, às vezes eu acho que ela quer dar umas lacradinhas, assim. Mas eu considero ela uma irmã, assim, em Cristo. Sim. Eu nem sei de que tradição ela é, eu acho que ela é católica. Católica, isso, mas assim, eu considero ela uma irmã, assim, com certeza. Sim, sim. Tem o Nejá... Só que às vezes ela tenta dar umas lacradinhas. Sim. Tem o Nejá,
Tem o que o Marcelo comentou, que é, na verdade, do Reino Unido, né? Mas você gostaria de citar mais alguns, cara? Alguns exemplos, algumas pessoas que te inspiram nesse sentido? Então, quando eu li C.S. Lewis, olha só uma coisa curiosa, eu me tornei ateu, né? Porque ninguém nasce ateu, né? Ninguém nasce ateu, né? Então, quando eu era criança, eu era uma criança que tinha fé em Deus, né? E aí eu li os 7 livros do C.S. Lewis, né, das Crônicas de Nárnia, e nunca mais eu consegui ler tão rápido algo. Eu li os 7 livros, se eu não me engano, em 3 dias ou 4. Nossa! Sério, foi muito louco. Eu não consigo fazer isso, mas nunca. Não sei, né, para saber. Mas, e naquele momento eu entendi a metáfora de Aslan como Jesus. E isso foi muito bonito, assim. Então, ao longo da minha vida cristã, eu busquei algumas metáforas que tivessem essa referência, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu leio Shakespeare e eu não sei se o Shakespeare cria em Cristo ou não. Eu sei que ele professava, né, como todo mundo, porque uma coisa importante também da gente lembrar, a livre maneira com a qual as pessoas dizem ser ateias não era algo possível antes, certo? Por exemplo, Dante escreve a Divina Comédia e aquela é uma obra religiosa, absolutamente religiosa. Tem um mote cristão, né? Não tem muito respaldo bíblico na maior parte das... Só que a gente não sabe se ele cria mesmo ou não. Porque se ele dissesse que não havia fé, ele poderia ser morto. Entendeu? Enfim, dito isso, a própria obra do Dante, em alguma medida, me ajuda a pensar na construção da fé, né? Principalmente o céu, né? O paraíso, né? Porque a Divina Comédia é dividida em inferno, purgatório e paraíso, né? O inferno ele é muito mais interessante para incrédulo, porque tem aquela coisa, as pessoas queimando, tá? O purgatório é meio bobo. e o paraíso, principalmente o final, é lindo, né? Porque ele descreve como todo o universo gira em torno de Deus, cara, é lindo. O amor, ele termina falando, o amor que move o sol e as outras estrelas. Olha que coisa maravilhosa. E fala de Cristo como centro do universo. Então, isso é uma coisa muito bonita. E eu aprendo. Então, tem o Dante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Alguma coisa do Shakespeare também. Não sei. Eu li um livro uma vez de um cara chamado Andreiev, que era Judas Iscariotes. E aí ele mostra Judas como se tivesse louco, sabe? E aí é como se tivesse várias vozes, é muito interessante assim também. Alguma coisa do Gide também, eu nem sei se pronuncia Gide ou Gide, André Gide, principalmente um negócio chamado A Volta do Filho Pródigo, acho interessante assim. Mas eu não sei dizer se nenhum desses são cristãos de fato, entende? Sim, entendi. Eu só digo que tudo isso, de alguma maneira, enriquece a minha literatura. Sim. Bacana, bacana. Interessante. Tem mais um escritor que eu vou citar também, e eu gostei muito da obra dele. Ele escreveu pouquíssimo, mas eu gostei bastante, que é o Raduan Nassar, né? Sim. Lavoura Arcaica, para mim, é um livro que me impacta muito como distinção entre aquilo que é professo e aquilo que é vivido. Então, eu acho que isso é importante também para reprimir a minha hipocrisia, né? Então, a obra do Lavoura Arcaica é importante também na minha formação. Tipo assim, por exemplo, eu posso muito bem escrever um monte de poema moralista, né? Cristão e tal, você tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. Existe uma tradição literária chamada de moralismo, né? E não viver nada daquilo. Então, eu aprendi muito em relação a essa relação de hipocrisia e verdade na obra do Raduan Nassar. Também é um autor a ser considerado. Então, eu citei Gide, Guimarães Rosa, Alberto da Cunha Mello, Jorge Lima, que mais? André Prado. Sim. Andreiev, enfim, tem muita... Dostoiévski, gente, desculpa, você perguntou. Eu estava esquecendo dos principais, o Dostoiévski. O Dostoiévski é um cara que se consegue ver na obra dele a conversão dele.
Eu leio, por exemplo, Memória do Subsolo, tem aquela coisa nietzschiana, né? A negação mesmo de Deus, o vazio, o niilismo, a loucura. E aí a conversão dele em Crime e Castigo, né, cara? A redenção. Eu lembro de ler um texto do Dostoiévski, eu não sei se era uma carta, e ele falava que a profissão de fé dele é que não existe nada mais belo, mais verdadeiro do que Cristo. E que se todo mundo, todas as pessoas do planeta Terra provassem para ele que Cristo não está na verdade, que a beleza não está em Cristo, ele ficaria do lado de Cristo antes de ficar ao lado da verdade, da beleza provada. Caraca. Enfim, então eu acho que bonito. Dostoiévski, deixar de citar o Dostoiévski Me lembrou a declaração do Brejeiro nas Crônicas de Nárnia. Ele fala assim, ainda que Nárnia não exista, eu estou do lado de Nárnia. É, isso aí, exatamente. Isso. Eu acho que ele leu Dostoiévski. Mas isso aí é do Crime e Castigo, porque ele tem uma parte da obra, como essa que eu citei, Memória do Subsolo, que ele é extremamente ateu, né? Sim, extremamente, talvez seja exagero, mas é porque ele vinha de uma tradição religiosa ortodoxa russa muito rígida, ele nega isso. E quando você nega a religião, isso é uma coisa curiosa, talvez tenha sido isso que me fez ateu. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, a massa de ateus formada. Primeiro que eu acredito que o ateísmo nasce da fartura. Tem uma passagem em Provérbios, inclusive, que diz, né? Eu não quero nem muito nem pouco, porque muito minha alma pode se fartar e dizer onde há Deus, uma coisa assim, né? Me desculpem se eu... Sim. Também não quero ser pobre para que não venha roubar e desonre o nome de Deus. Ou seja, o pobre, mesmo que ele não tivesse nada para comer, ele ainda creria em Deus, e aí o problema seria roubar, matar. Então, assim, a fartura faz as pessoas falarem, eu sou autossuficiente, eu tenho que comer o que beber e tal. Então, assim, aí, por que os países mais inteligentes, de pessoas mais inteligentes, eu já ouvi essa baboseira, olha isso, são mais, tem mais ateus? Por que pessoas mais inteligentes são mais ateias? Porque quando a pessoa adquire a soberba de se crer melhor que as outras pessoas, ela, em algum momento, também vai se crer melhor do que Deus. E vai superar ela, né? Inclusive, esse é um dos motes do Nietzsche, né? O homem é algo que precisa ser superado. Deus está morto, tal. E seu cadáver permanece tudo, blá, blá, blá. Entendeu? Então, essa besteirada toda. Agora, o ateísmo também nasce da negação da religião. Entendeu? Essa coisa assim, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Aí a pessoa quer viver livre, principalmente adolescente, eu sou livre e tal. Aí, ao negar a religião, ela nega a Deus. E aí eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com Dostoiévski. Eu não sou um profundo conhecedor da vida e da obra dele, mas já li um bocado de coisa. E parece que ele nega e depois volta. E depois ele volta para a religião, né? E volta para Cristo, espera encontrar Dostoiévski e todas essas outras pessoas, e todas as pessoas do mundo no meu pai. Muito bom. Uma coisa também que eu estava pensando aqui, Luiz, é sobre a linguagem que o cristão usa ou pode usar no meio artístico. Porque existe muito essa preocupação. Um cristão tem que ter uma linguagem religiosa, ele tem que falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ele tem que ter esse vocabulário religioso ou não. E eu acho interessante falar sobre isso, porque eu acredito que existem na Bíblia textos que são profundamente poéticos e literários, e eles não usam uma linguagem religiosa. Por exemplo, Cântico dos Cânticos, de Salomão. Não existe Exatamente. Deus. Existe uma possível menção no capítulo 8, mas depende da tradução, porque pode ser traduzido por outra coisa e não Deus, Senhor, Yahvé e tal. Existe também aquele poema que Davi faz para Jonatas, quando ele morreu com o pai dele, Saul, que é um poema, assim, é uma elegia, assim, é uma homenagem aos mortos e tal, e não fala-se também sobre Deus e tal, é algo extremamente humano do ponto de vista, assim, humanista, ele não é religioso. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a linguagem, o vocabulário que o cristão pode usar nas artes. Excelente pergunta essa. Olha só, lembra que eu falei antes que... eu lembrei de uma passagem bíblica, mas antes, deixa eu dizer o que eu lembrei antes. Nossa, que confusão. Eu disse antes que aquele que é santificado santifica as coisas, não é? Aquele que crê em Deus, vê Deus. Ele olha para uma tragédia absurda, absoluta, e vê Deus. Ele olha para uma beleza, para uma vitória, e vê Deus. Entendeu? Quando eu leio o Cântico dos Cânticos, eu penso na relação de Cristo com a sua esposa, com a sua noiva. Não é isso? Olha que coisa maravilhosa. Então, não precisa falar de Deus para ser de Deus, porque aquilo
E aí que tá, essa é a passagem que eu lembrei. Se o seu olho foi iluminado, não é? Não tem uma passagem? Todo o resto será luminoso. Mas se seus olhos estão em trevas, se seu olhar está em trevas, que grandes trevas há em você, né? Então, assim, tudo depende do olhar, né? Eu não acredito que precisa ter uma linguagem rebuscada, embora eu acredite também que a pessoa que busca a Deus não vai escrever um poema que escarneça das pessoas, né? Que xinga as pessoas, coisas absolutamente... sei lá, por exemplo, eu não acredito que você, falando mal de autoridade, falando mal de amigos, inimigos, mortos, vivos, xingando todo mundo, entendeu? Você vai estar louvando a Deus, certo? Mas isso é exceção da exceção. Geralmente, quando a pessoa fala de amor, um poema de amor, né? O Mário Quintana dizia que todos os poemas são de amor. Eu acho que é exagero dele. Mas quando você faz um poema de amor, esse poema de amor é de Deus, na medida em que Deus é amor, né? Existe, aqui, deixa eu... aí você citou livros? Existe esse livro aqui, que é ótimo para entender isso, né? Os Quatro Amores, né? Existe distinção, né, dos tipos de amor, né? E o sexo explícito, por exemplo, presente em algumas músicas, não refletem o amor de Deus. Não porque o sexo não seja de Deus, mas é porque a orgia destrói o coração do homem e coloca ele na lama do pecado. O pecado, ele destrói aquele que peca, principalmente. Deus não deixa de ser absolutamente santo, 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 porque você peca. Você está pecando para fazer mal a Deus, judiação. Você está fazendo mal contra você mesmo, entendeu? Então, quando você escreve um poema que não tenha uma determinada forma de amor, entendeu? Eu acho difícil que aquilo esteja sendo escrito para glorificar a Deus. Mas, se seus olhos são luminosos, entendeu? Até na ausência da vontade de agradar a Deus, você vai ver Deus. Porque você vai ver nessa pessoa as trevas que, em contraste com a luz, deixam a luz ainda mais necessária. Então, não existe uma linguagem que eu possa dizer essa é de Deus e essa não é. Mas existem coisas que eu vejo e valores, tenho né? a impressão, e tenho a impressão de que aquilo foi feito para ofender a Deus deliberadamente. Com poemas que eu escrevi. Porque eu fui ateu por, sei lá, 10 anos, um pouco menos. E escrevi durante esse tempo todo, entendeu? Sim. Poemas que desonram o nome de Deus. Só que, aí que tá. Por contraste, eu vejo aquilo e falo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entendeu? Então, até a minha loucura vai glorificar a Deus no final das contas, porque aí vai mostrar quão misericordioso ele é. Sim. Por tirar alguém dessa absoluta loucura. Então, assim, a luz, em contraste com a grande luz, a glorifica. E as trevas, em contraste com a grande luz, também a glorifica. Na medida em que mostra como as trevas são miseráveis. Né? Sim. Então, se você quer ser um escritor, um poeta, um músico, um escritor, queira fazer a vontade de Deus, você vai conseguir. Peça sabedoria a Deus com fé, né? E aí Deus vai te dar essa sabedoria e vai dar tudo certo, é natural, é bonito, é bom. Não tem muito o que dizer. Mas mesmo assim, eu estou dizendo, né? eu acho muito bom pensar assim, Luiz, porque, como Davi escreveu no Salmo, né? Os céus declaram a glória de Deus. Nós vemos no céu a glória de Deus sem ter uma linguagem religiosa. No sol não está escrito. Claro, olha que maravilhoso. Nas nuvens, na árvore. O universo é um grande poema de Deus aí. Exatamente. Em Romanos, tudo declara a glória de Deus. Sim, em Romanos 1, Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus se percebem claramente nas coisas criadas. Então, assim, a criação... E por isso os homens são indesculpáveis. Exatamente. Não é? Então... Sim, a criação mostra a glória de Deus sem ter um discurso religioso. Então, acredito que quando o cristão faz arte, sem necessariamente ter que colocar um vocabulário religioso, ele está também glorificando a Deus. Por exemplo, quando ele fala sobre amor de uma maneira moral, ética, justa, boa, santa, saudável, ele está glorificando a Deus também.
E eu acho que esse é um dos conflitos que os cristãos passam quando vão para a arte. Eles ficam assim, meu Deus, eu tenho que falar que eu sou crente, senão eu não estou glorificando a Deus, eu estou aqui perdido no mundo. Não é assim. Isso realmente é ruim. Como é que um carteiro glorifica a Deus? O carteiro glorifica a Deus entregando as cartas direito. Como que um motoboy glorifica a Deus? Entregando a comida direito. Sim. Como é que um poeta glorifica a Deus? Escrevendo poema direito. Sim. É um paralelo assim. Tem uma passagem que alguém que pede para seguir a Jesus, quem é? Me ajuda aí. E aí Jesus fala para ele fazer o que ele tem que fazer direito. O endemoniado gadareno, ele quer seguir Jesus, Jesus fala assim, não, vai e fala para sua família o que você viveu, a misericórdia de Deus que você recebeu. Então, e aí cada um tem um caminho, né? Uhum. Entendeu? Assim, Eu acho que existe acho que talvez eu estou entrando em outro assunto, mas existe uma supervalorização do ofício religioso dentro da igreja, dentro do templo, das quatro paredes e tal, e existe uma desvalorização daquilo que você faz fora. Mas isso é desde sempre. Quem que foi que crucificou a Cristo? Os romanos, com influência... Não, os romanos... Bom, os romanos, se os judeus, a alta patente judaica religiosa não tivesse entregado Cristo, eu acredito que... Tem uma passagem, inclusive, que os religiosos mandam os seus soldados, né? Sim. Para pegar Cristo, eles vão e ele fala assim, a gente nunca viu isso. Por que vocês não trouxeram Jesus? A gente nunca viu isso. Entendeu? Então, eu acho que os grandes responsáveis sempre foram. Porque é aí que está. A soberba é o grande problema. E aí, isso na arte, em relação ao ateísmo, como eu falei anteriormente, e também em relação ao religioso. Eles ficam falando assim, mas pode vir algo bom de Nazaré? Vem algo bom, não é? Mas como assim vocês não estão vendo Deus nele? Então, pode vir algo bom da poesia? Vamos pensar assim. E virá algo bom da poesia? E virá algo bom da pintura? E virá algo bom da escultura? É Deus que decide, entendeu? De onde que vem, o que quer que seja. Sim. Então, se você quer ser escritor, falando agora pro artista que tem essa vontade, cara, vai seja, entendeu? Se for de Deus, vai crescer. Se não for, não vai crescer. Entendeu? Sim. É fácil, é simples, é natural. Deus é absolutamente natural, na medida em que ele criou toda a natureza. Então, tudo em relação a Deus é fácil, é suave, é maravilhoso, entendeu? Ah, mas meu sonho é pregar o evangelho na Zâmbia. Tudo bem. E o sonho de Deus é esse? Entendeu? O meu sonho é escrever... Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu estou tentando escrever um romance há uns 20 anos. Exagero, né? Eu estou tentando escrever... Eu não consigo, cara. Eu falei do Guimarães Rosa aqui, como influência que me bota no chão nesse sentido. Eu não consigo, não acontece. Eu começo a escrever, monto e tal. Não vai. Se um dia Deus quiser que eu consiga, eu vou conseguir. Entendeu? Sim, muito bem. A religião, aí voltando ao que a gente estava falando, a religião esquematizada, ela é o poder dos homens sobre outros homens. Então, você vai dizer em quem você pode votar ou não, você vai dizer o que você pode dizer ou não, o que você pode vestir ou não, o que você... Entendeu? Tudo isso. O poder de Deus é o amor. Essa é a contraposição. Deus é amor e fogo consumidor, certo? Só que, no presente momento, na presente dispensação, como alguns dizem, né? Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo em que Deus está clamando aos homens que se convertam. Quando vier o juízo, inclusive quando Jesus lê Isaías lá Nossa, eu perdi a palavra, onde os judeus liam as onde eles estudavam, como é que é o nome? Isso. Tem o templo e tem esse lugar, sinagoga. Sinagoga, obrigado. Ele para num ponto. Ele fala, Deus me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, é isso? Dar boas novas. E aí, se você lê Isaías, falta uma parte. E anunciar o dia do juízo, né? Uma coisa assim. Então, tipo assim, esse momento vai vir, mas ainda não veio. Então, até lá, nós falamos e agimos com amor. Porque a justiça pertence a Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por causa da questão religiosa.
A estrutura religiosa, ela não compreende isso. Entendeu? Ah, mas o mundo é injusto. É claro que é injusto. O único justo que pisou aqui foi crucificado, cuspido, chicoteado. Entendeu? É tipo assim, você está nervoso porque o mundo é injusto. Deus falou que o mundo seria injusto. Entendeu? No mundo tereis aflições. Então, qual é o seu papel? Pregar o evangelho do reino. Ah, não, mas a gente tem que criar uma bancada evangélica. Ah, não, a gente tem que criar toda uma estrutura social para controlar as pessoas, criar uma inquisição. Não, a gente tem que botar um monte de soldado vestido de branco para ir para Jerusalém, tomar, né, na época das cruzadas, tomar Jerusalém dos árabes. Não tem nada a ver com nada disso. O domínio do mundo pertence a Deus. Deus virá com o seu rei e colocará todos sob o estrado de seus pés. Mas agora é o momento do amor, entendeu? Então, escreva com amor, com paz, com mansidão. A ira pertence a Deus. Sim, muito bom. Uma última coisa sobre... Uma última coisa nesse ainda. Eu acho que a gente pode mostrar para as pessoas também alguns livros bíblicos de homens de Deus que fizeram arte de alguma forma. Eu sei que a definição de arte é uma coisa muito... depende da sua época e tal. Mas, por exemplo, a gente vê Paulo, por exemplo, ele trabalhava fazendo tendas. E assim, querendo ou não, que eu não tenho tanta informação histórica, mas eu acredito que tem algum valor estético ali na tenda. Com certeza, eu também acho. Muito bem pensado. Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você falou, E ele tinha esses dois trabalhos, né? Ele tinha um trabalho de, vamos dizer assim, missionário, de apóstolo, mas ele também tinha um trabalho de fazer tenda. E é uma coisa tanto quanto assim, arquitetura, que é arte, existe beleza naquilo. Se a gente vai para o Velho Testamento também, tem, por exemplo, Bezaleel, que fez o tabernáculo. Eu sei que ele ainda é muito religioso, mas quando a gente pensa, por exemplo, em Davi... Mas é lindo, não tem... Deus é um arquiteto, né? Na medida em que ele dá a medida de como tem que ser tudo, cara. É maravilhoso. E ele não tem usa... problema. É lindo, lindo, lindo. E ele usa conceipções de beleza que são humanas, assim, para aquela época, assim, para todo humano daquela época, vamos dizer, para aquele contexto. Eles viam o tabernáculo com beleza. Olha, existe beleza, existe ouro, prata, existe linho fino. Então, assim... Tinha os querubins, né, em cima da arca. Desenhados, né, em cima da arca, esculpidos e desenhados também na tenda, da parte de dentro, né. Então, assim, existe muita estética, muita beleza, muita preocupação com valores que são artísticos. Então, eu acho que o cristão pode entender que na história dos homens de Deus sempre houve arte, sempre houve beleza, preocupação com esse tipo de coisa. Arte para entretenimento, arte para educação, arte para reflexão, arte com várias finalidades, mas houve arte. Acho que a gente pode se inspirar nisso. Isso. E sempre tendo Cristo como centro, né? Sim. Porque quando você não tem Cristo como centro, tudo que não tem Deus como centro é idolatria. Tudo. Tudo. Se você faz arte e tem como função ganhar dinheiro, como eu citei anteriormente, e tem, né, cara? Vamos ser razoável, né? Sim, sim. Com certeza tem. Para adquirir fama, né? Para adquirir poder. Isso aí é idolatria. Você está idolatrando a si mesmo, ao dinheiro, sei lá o quê. Cara, vou ser muito sincero com você. Deus sabe, conhece meu coração. Eu adoraria ser famoso. Então, assim, claro que eu não venci a vaidade. Claro que eu não venci a vaidade. Mas olha, de coração, eu prefiro que eu nunca seja famoso e meus livros, depois que eu morrer, meu nome suma, não tem mais nome na capa, sei lá, só os poemas fiquem soltos no vento. Sim. E alguém se converta com isso, ou enquanto eu estiver vivo, eu prefiro isso do que ter fama e morrer na miséria de ter enterrado o talento na terra, entendeu? Sim. Então, nós podemos fazer tudo, cara. É terrível, essa liberdade é terrível. Se você não tem o Espírito Santo, essa liberdade é terrível. É terrível. Como assim eu posso? Tudo me é lícito. Como assim? Como assim? O que eu vou saber o que me convém ou não? Entendeu? É a fé, cara. É o poder da fé, né? O amor, né? E não tem outra coisa. Que é isso. É Deus. Sabe o que é mais legal? E bater um papo com dois escritores aqui? Não, é o tanto de referência e material de conteúdo. É livro para ler 2022. Que maravilha. Claramente eu sou estranho no livro aqui nessa conversa.
Que isso, cara. Aqui, uma pergunta do entrevistado, então, né? Qual é a sua... você não tem nenhuma arte, assim? Você não... Eu acho que todo mundo é um pouco artista, né? Desenha, escreve, não sei. Tira foto, né? Eu já fiz. Eu e o Lucas, nós, desde muito pequenos, somos músicos na igreja, né? Então... eu não sabia disso. Na verdade, assim, eu sou músico. Não, que isso. Nós dois estamos sempre nós. Que maravilha. Então, é para a glória de Deus, cara. Pronto. Sim. Isso aí. E a nossa expectativa com isso que a gente faz aqui é realmente provocar, de alguma forma, estimular crentes a serem esses agentes de transformação, né? O sal na terra. O sal salga. Exatamente. O sal salga. Exatamente. E a minha expectativa hoje é que existam potenciais escritores nos assistindo aqui, né? Imagina, cara, que maravilha! Nossa! E eu acho que você já falou um pouco sobre isso, por isso eu estou criando esse link aqui, essa nova pergunta. Quais seriam, cara, dicas práticas para aquela pessoa, exatamente, que quer começar a escrever, quer entrar nesse mundo? A primeira dica, a primeira de todas, com certeza, é pedir para Deus sabedoria. Pede a Deus sabedoria. Entendeu? Sim. É isso. Posso ler aqui? Claro. Só um minutinho. Estou procurando aqui. Sabe que eu estou terminando a Bíblia pela primeira vez agora? Eu nunca li ela inteira. Olha, inteira. Sim. É verdade. Eu nunca li ela inteira. Estou lembrando aqui de um... Bom, deixa eu ver, enquanto eu a encontro aqui. Eu acho que eu já encontrei. Ou não? Eu ia comentar que tem um livro também... aqui, achei. Opa, vai lá. Do Schaeffer, que deixa eu ver se não tem a imagem dele aqui. É a arte e a Bíblia. E ele discute exatamente isso. Eu não conheço. Que interessante. Pequenininho, assim, ele discute exatamente... Eu vou anotar aqui. Não, depois eu vejo, reassisto e... O Schaeffer é um escritor muito interessante. Ele pregou, assim, para pessoas que eram do movimento hippie. Então, assim, ele tem uma grande abordagem cultural, assim. Ele realmente sabe lidar com a arte. Ele fundou uma igreja / instituição, eu não sei como descrever isso, eu não conheço tão bem, que é a Labri. Inclusive, acho que é lá de Goiás, se não me engano. E ele escreveu várias coisas sobre isso. Ele é filósofo, ele é sociólogo, se não me engano, também. E ele fala muito sobre isso. E nesse livro, ele discute exatamente isso. Como que a Bíblia descreve a arte, assim, como funciona a arte dentro da Bíblia. E serve de muito de incentivo também para nós, assim, que queremos trabalhar com arte. Que coisa maravilhosa. Conta aí seu texto aí. É só um versículo. Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, então são 2 versículos, né? Com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A onda vai, né, na praia e volta, né? É constante. Enfim, essa é a primeira dica. Peça sabedoria a Deus. Para isso, para qualquer outra coisa. Eu quero ser, sei lá, quero ser programador. Peça sabedoria a Deus. Vai precisar. Em segundo lugar, leia muito. Em segundo lugar, lê muito. Você aprende a escrever primeiro lendo. Aí a terceira dica e aprende a escrever escrevendo. Não tem que ficar com medo, mas eu não consigo, vai ficar feio. Escreve. Eu tenho cadernos e cadernos de coisas que não deram em nada, a não ser terem sido para minha própria educação. Né? Então, essa é a terceira dica. A quarta dica, deixa eu ver, tem que ter uma quarta dica? Eu acho que não, né? Mas, acho que uma quarta dica seria, da síntese daquilo que você leu, perceber aquilo que é da sua predileção. Porque isso aqui é extremamente egóico, mas o poeta que eu mais leio sou eu mesmo. Revisando, relendo, entendeu? Sim. Então, assim, você tem que entender o que você gosta, para escrever o que você gosta,
entendeu? E conseguir aí adquirir o seu próprio ritmo, o seu próprio estilo, né? Se fala muito em estilo na literatura. Então, você adquire o estilo entendendo o que você gosta e escrevendo, mesmo que seja copiando no primeiro momento. Não tem problema. É igual o caderninho de caligrafia, quando a gente era criança. Não é? A gente segue a letrinha lá e depois a gente escreve por nossa conta em risco, né? E, por fim, acho que o escritor, ele deve tratar a escrita, a arte, a literatura com respeito. O que eu quero dizer com isso? De maneira prática. Quando você encontra um outro escritor, mesmo que você não goste do que ele escreve, né, leve em consideração que ele é uma espécie de soldado que, se não está no seu exército, também faz parte de uma determinada hierarquia militar. Entende o que eu quero dizer? Assim, você desprezar outros escritores é desrespeitar a própria escrita e, portanto, desrespeitar a arte. Eu acho que esse é um último conselho interessante. Mesmo que eu acredite que nem sempre eu tenha seguido todos eles, eu acho que esses conselhos também servem para mim. Que legal, que incrível. Bom, a gente está partindo aqui para o término, né, desse... Pois é. Cara, que tempo de qualidade. Que tempo de qualidade. Tempo de qualidade, hein? Cara, a gente quer te agradecer muito, tá? Muito obrigado, eu estou muito feliz. Pelo teu tempo, né? A gente quer deixar aqui um espaço, cara, para você talvez fazer uma consideração final, né? Cara, onde a gente consegue encontrar os teus livros, né? Um espaço para deixar aqui as tuas redes sociais também. Tá bom? Eu costumo enviar PDF para todo mundo que pedir. Cara, veja bem, eu não... Lembra que eu falo do Evangelho, cortando o Evangelho? Se as pessoas não têm dinheiro para comprar, eu também não tenho. Se eu pudesse comprar um monte desse e distribuir, mas eu também não tenho dinheiro para comprar muito. Não, graças a Deus eu tenho para comprar não tenho para comprar 1000. Mas, nossa, 1000, quanto será que ficaria, hein? Mas, para todo mundo que pede, eu envio PDF. Então, eu quero deixar isso claro, procurem minhas redes sociais aí, Luiz Guilherme Libório, sei lá. Eu tenho um canal, aliás, eu tenho 2 canais, eles estão absolutamente abandonados, infelizmente. Um deles é o Boa Notícia, que eu falo do Evangelho, falo bastante como eu estou falando aqui, então se você gostou desse meu parlatório, né, essa minha enrolação, tem lá. E eu tenho um canalzinho que eu fiz uma vez para os meus alunos, que era para explicar o que é poesia, como é que vira poeta, mas aí eu também parei, enfim. É trabalho. Então, é isso, assim, as considerações. Se vocês quiserem um livro, podem me pedir. E se vocês quiserem comprar o livro, dá para comprar pelo site da editora, Penalux. Dá para comprar comigo também, se você quiser. Eu tenho alguns exemplares. Mas esses exemplares, geralmente, eu deixo em casa para presentear quem vem aqui, entendeu? Eu acho que tem na Amazon. Esses dias eu pesquisei meu nome aí para ver onde estava. Tinha na Amazon. Esses dias nada, faz um tempão isso. E nem sei se tem mais. Acho que tem algum no Mercado Livre também. Enfim, está espalhado por aí. Oficialmente é pelo site da editora. Uma outra consideração. Deus enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não crê em Jesus Cristo, tudo isso aqui... finge que tudo isso aqui não foi dito e fica só com essa parte. Crê em Cristo como seu Salvador. Pronto, é isso. Essa é a minha última consideração. Muito bom. Porque é isso que importa, cara. Você vai escrever um monte de livro, você vai morrer, entendeu? Agora eu estou falando para vocês, eu vou olhar até para a câmera. Não importa se você for o primeiro Nobel brasileiro de literatura. O Brasil nunca ganhou Nobel, que eu saiba, então está na hora já, né? Aí a Academia Sueca, vamos ver isso aí. Inclusive, o Jorge Lima, só um parênteses, o Jorge Lima, ele... Tem um texto na Academia Brasileira de Letras falando do caso Jorge Lima. O Jorge Lima, ele tinha sido considerado o próximo ganhador do Nobel pela própria Academia Sueca, e ele morreu. Olha isso, cara. Você está vendo? Quando não é de Deus, cara, não acontece. Olha só. Enfim, mas tudo isso que eu estou dizendo aqui, sobre arte, sobre literatura, poesia, sobre motoboy, carteiro, enfim, tudo isso que eu estou dizendo não vale de nada se você escrever 300 livros durante a vida e morrer e se encontrar como Cristo, não como Salvador, mas como
apenas juiz, entendeu? Então, crente em Jesus Cristo como seu Salvador. Bom, é isso aí. Fantástico. Fantástico. Luiz, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Amém. Igualmente. E fazendo com que você continue abençoando a vida de tantas outras pessoas. Se Deus quiser, eu tenho abençoado. Trabalho. Se eu não estiver abençoando, eu vou ficar chateadão. Espero que seja, né, verdade. Pô, só um parênteses aqui, eu estava imaginando agora. Se Paulo vivesse no nosso tempo, será que ele venderia arte na praia? Ih, rapaz. Quem? Paulo? O apóstolo Paulo, né? Paulo ia vender tanga, será? Ele não fazia tanga? Miçanga. Todo respeito a Paulo, né? Não espero não estar ofendendo a memória. Desculpa, pode terminar. É dessa forma que a gente agradece a você também, nos assistindo, que nos acompanhou até o final dessa conversa. Deus abençoe muito a sua vida. E nós concluímos aqui mais um episódio do CardumiCast. Até a próxima, gente. Até mais. Até mais. Tchau. Deus abençoe.